Eu acho melhor falar do que escrever, porque eu ainda tô passando por esse processo que estão me perturbando muito, e já faz tempo, né? O que que acontece? Eu acho que pra gente ter realmente um Estado de Direito ou um Estado militarizado, um Estado militar, mesmo que no liberalismo, a gente precisa de um sistema com tecnologia eficaz. Porque, por exemplo, a gente não pode ter uma identidade sem ter nela concernente o código genético. Eu acho que a gente não pode mais se nortear somente por números. A gente tem que se nortear por código genético. Quem são os nossos familiares até terceiro e quarto grau? Como a Constituição, no Código Penal, pode se referenciar a nossos familiares e parentes até quarto grau, sem que nos dê a permissão de conhecê-los, de sabê-los de fato. Então, a gente começa a sofrer golpes sem compreender. Aí tem aquela história das pessoas que falam na Suécia, tem gente que está já utilizando tecnologia, né? Eles são microchipados e se comunicam utilizando esse microchip, né? Conseguem livre acesso nos espaços por meio desse microchip, dessa tecnologia, que eles colocam na mão. Eu vi um vídeo na internet que fala. Então, eu acho um absurdo isso, de nós estarmos no Brasil e não termos feito isso, sendo que na UFC, na Unicamp, nós já temos pessoas da área de tecnologia investigando robótica e conseguindo leitores de pensamento, não sei o quê. Por que ainda não implantaram isso? A gente está o quê? Facilitando o fascismo, abraçando ideologias religiosas, porque essas culturas, as culturas religiosas, elas só servem mesmo para ajudar as pessoas a se nortearem com a moral. Pessoas que não têm, às vezes, nascem, não tem o pai, não tem a mãe, aí precisam de um outro ponto para poder potencializar a sua força, o seu caráter, porque sem esse outro ponto, por exemplo, crianças com pais ausentes, crianças sem pai, sem mãe, crianças com familiares alcoólatras. Então eles vão procurar, se eles tiverem acesso, conseguirem, eles vão procurar e vão conseguir de forma muito forte o apoio da estrutura e moral religiosa. Fora disso, não. Agora, o que eu vejo é que a igreja, ela também está mudando as suas concepções. Eu estava lembrando agora que, por exemplo, os padres e freiras trabalharem uma forma deles... Padres e freiras trabalharem é uma forma deles garantirem a fidelidade do dízimo. Por quê? Porque eles sabem quem são os rebanhos que estão dentro da igreja, dentro da esposa. Então, aqueles que trabalham para a esposa, eles estão contribuindo. Tudo que eles fizerem, tudo que eles conquistarem, pertence à esposa, né? E não a eles. Então é uma forma de garantir essa fidelidade. Já as ovelhas, o rebanho, as pessoas que ficam afastadas, que não pagam dízimo, que são católicos não praticantes, acabam vivenciando diversas culturas, como o povo de Sion, o pessoal de Israel, que fica, né, bem querendo ficar livre, fazendo o que quer, entendeu? Às vezes voltam porque são manietados pelas outras culturas por medo, que na realidade todas as relações de pessoas que têm uma identidade, que não destroem a identidade, elas causam pavor. É uma via de mão dupla, né? Porque não é unilateral, todo mundo tem medo de quem pertence a uma instituição que é grande, como por exemplo ou o Vaticano, ou o Papa Russo, né, na Rússia, a Igreja Ortodoxa, ou a Igreja Universal, por exemplo. Enfim.